Olá, aluno, olá, aluna, seja muito bem-vindo à nossa primeira aula de Sistemas de Informação Geográfica aplicado ao licenciamento ambiental. Eu sou o professor Fábio Mação e a gente vai começar esse curso com duas aulas teóricas para a gente poder ter uma noção sobre o que são sistemas de informação geográfica e também sobre quais são os dados que a gente trabalha, que a gente usa nos sistemas de informação geográfica. Essas aulas teóricas vão ser bem rápidas e bem diretas, porque o nosso objetivo aqui é a gente trabalhar a prática, certo? E a prática voltada para o licenciamento ambiental, para a análise de processo de licenciamento ambiental. Então, para a gente poder começar a nossa aula, a gente tem que entender que o sistema de informação geográfica eles estão dentro de uma ampla de uma área muito mais ampla que são as geotecnologias, certo? As geotecnologias elas vão trabalhar com dados geográficos, desde a aquisição até a integração, a análise, a visualização e também o armazenamento desses dados geográficos. Então, para a gente poder trabalhar todas essas etapas, a gente tem alguns softwares e algumas áreas das geotecnologias que são bem específicas, certo? Tipo o CAD, o sensoriamento remoto e o SIG, Sistemas de Informação Geográfica, eles atuam aí em várias etapas das geotecnologias, desde a aquisição, na integração, na visualização, na análise e também podemos dizer que trabalha com o armazenamento de dados geográficos. Então, a gente, sabendo que o SIG tem potencial de trabalhar nisso tudo, vamos dar uma olhadinha aqui em algumas definições do que são sistemas de informação geográfica, ou Geographic Information System. A mesma coisa que a gente chama de SIG em português, se você também vai ver chamando de GIS, né, que é a sigla em inglês. Então, duas definições rápidas aqui. O SIG é o ambiente que permite a inserção e a interação de dados georreferenciados com vistas a produzir análises espaciais de apoio à tomada de decisões. Observem que eu destaquei aqui que o SIG trabalha com dados georreferenciados. A gente vai ver isso na prática daqui a pouquinho. O SIG também pode ser chamado de um sistema de suporte à decisão que integra dados referenciados espacialmente no ambiente de respostas a problemas. Então, quando eu falo dados referenciados espacialmente, eu estou falando de dados georreferenciados, é a mesma coisa. E aqui uma definição um pouco mais completa, né? O SIG também pode ser chamado de um conjunto de ferramentas computacionais composto de equipamentos e programas que, por meio de técnicas, integra dados das mais diversas fontes, pessoas e instituições, de forma a tornar possível a coleta, o armazenamento, a análise e a disponibilização, a partir de dados georreferenciados, de informações produzidas por meio de aplicações, visando maior facilidade, segurança e agilidade nas atividades humanas referentes ao monitoramento, planejamento e tomada de decisão relativas ao espaço geográfico. Então, por essa definição aqui, dá para a gente ver que o potencial de uso do sistema de informação geográfica ele é muito grande. Embora nesse curso nós iremos aprender somente os primeiros passos aí do uso do SIG. Okay? Então, o SIG ele vai ser composto por 5 elementos, certo? Nós temos 5 componentes que são essenciais para que um SIG funcione. Esses elementos vão ser o hardware, que vai ser o seu computador o pessoal ou o computador do seu local de trabalho. O software, nesse caso do curso, nós vamos usar o software QGIS, na versão 3.4. Os dados, que nós vamos ver como conseguir os dados e como que a gente vai produzir os nossos dados também. A metodologia, e nós vamos nesse curso ver quais são as metodologias básicas que a gente vai usar na análise dos processos de licenciamento ambiental. E os recursos humanos, que no caso vai ser você que vai trabalhar com esse software
e vai usar essas metodologias, esses dados, esses hardwares, para poder aprimorar aí a sua forma de trabalho. Quando a gente fala dos softwares de SIG, a gente está falando de softwares que têm a capacidade de trabalhar com esses dados georreferenciados e integrar essas camadas. Quando eu falo de camadas, a noção que eu tenho é bem essa de camadas mesmo, um por cima do outro. Essas camadas também podem ser chamadas de planos de informação. Então, aqui eu tenho exemplos, olha, de planos de informação: clientes, ruas, parcelas, altitude, uso do solo. Todas essas camadas aqui são extraídas da realidade, ok? Então, a partir do mundo real, nós vamos extraindo várias camadas de informação que a gente pode sobrepor e realizar essas análises. Como eu já falei, o software que a gente vai usar vai ser esse daqui, o QGIS. Acredito que todos já estejam com o software instalado, certo? E não deixe de fazer as práticas para você já ir se ambientando com o software, porque nessa disciplina nós vamos trabalhar diretamente com ele em todas as semanas, ok? Então, vejo vocês na nossa próxima aula.